silenciar para apreciar, silenciar para se perceber o movimento lento do ar, silenciar para reconectar a nossa alma com algo sublime, com sussurros que nos chegam no vento, com a poética pura da existência, silenciar para observar o movimento, para perceber a paisagem sonora do lugar, que às vezes estamos tão habituados e parece que é só carro, caminhão, moto, choro de criança. Mas volta e meia aparecem umas araras. Elas acabaram de ir embora. Uns bem-te-vis. Tudo tão cinza. Em pensar que há minutos atrás tinha uma gama de outras cores ali no céu, uma paleta. Hoje eu cheguei um pouco mais tarde aqui e quando eu cheguei na garagem tinha um brilho do sol assim, iluminando tudo, as bexigas, as bonecas, os livros. E aí eu fui ver e quando eu fui ver ele já estava naquele finzinho que eu gravei no pequeno vídeo anterior. E que eu fiquei ali revisitando as prosas que tive ontem com os vizinhos, ali enquanto eu estava sentada na calçada do lado da flor que nasceu na fresta. Eu ainda estou elaborando essa flor na fresta, eu gosto muito dessa imagem, dessa ideia, e eu penso muito nos contadores de histórias e nos poetas como esse processo de resistência, né? E eu venho pensando muito a garagem como esse lugar de permanência lúdica e poética. Venho hoje é dia 17, 18, estou perdida no tempo, venho pensando, revisitando, né, esses 6 anos de garagem das histórias e percebi que eu preciso contar a história do que foi. Já tem um vídeo aqui no YouTube contando a história da Garagem das Histórias, como ela nasceu. E esse vídeo foi gravado em Nova Era, Minas Gerais, que é a minha cidade, com muito orgulho. E eu percebi que eu preciso contar a história de como a garagem ela se transformou e ela foi além daquilo que eu sonhei para ela no começo. Mas eu ainda estou elaborando esse processo e eu sempre me emociono muito quando eu vou pensar a respeito. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui na escadinha. No primeiro vídeo que eu conto a história de como nasceu a Garagem das Histórias, eu falo que eu tô lá, né, na casa da minha tia em Nova Era, e eu falo que esse daqui é um dos lugares que eu mais gostava de ficar, e é sempre uma alegria e uma emoção muito grande me perpassa quando eu tenho a oportunidade de simplesmente sentar aqui à noite, no fim da tarde, tomando um cafezinho, comendo uma bacia de pipoca. Eu amo pipoca. Ou às vezes lendo meus livros, lendo os meus próprios escritos, escrevendo, ou às vezes só silenciando mesmo, silenciando para me escutar. Aqui também às vezes é o lugar quando eu estou muito que eu percebo que eu vou cachoeirar pelos olhos, é também um lugar que eu me assento para chorar.
Então, essa escadinha aqui, ela acolhe as minhas lágrimas, os meus versos ainda não lapidados, e achei simbólico que nesse dia de hoje eu gravasse esse vídeo exatamente aqui. Esse ano, que vai completar 6 anos de Garagem das Histórias, tem sido um ano desafiador, mas ao mesmo tempo tem sido um ano muito precioso, de muitas curas e de muito renascimento. Então eu me vejo naquela flor ali que nasceu teimosamente e audaciosamente na fresta de concreto e e ela está se firmando ali numa parede chapiscada de brita. E ontem surgiram muitas prosas maravilhosas e preciosas com vizinhos e com amigos por conta dessa flor ali, que eu já tinha visto ela nascendo, eu não sabia se ela ia vingar. E ela não apenas vingou, como ela floresceu exatamente ontem. Ontem um vizinho me disse que ele, jamais de mais idade que eu, que ele gostava de perceber o olhar com que eu percebi, o meu olhar para as coisas. E, e aí ele tinha acabado de chegar de uma viagem de uma cidade do interior onde ele viu cenários belíssimos. E aí a gente conversando sobre isso e pensando que eu não vou conseguir visitar todos os lugares do mundo, mas quando a gente tem um punhado de amigo e a gente, de alguma forma, sendo só quem a gente fortalece, né, esse amigo também para perceber a poesia simples da vida, a gente é presenteado, né, com belezas através dos olhos deles. E ontem foi isso, desde ontem à noite, hoje ao longo do dia, eu nem consegui ver tudo ainda, eu estou recebendo um monte de imagens belíssimas de pessoas que foram em lugares que talvez eu nunca consiga chegar, mas que eu estou tendo a oportunidade de ver através dos olhos deles. E que essa poesia que se retroalimenta, esse fazer que se retroalimenta, quando a gente é só a gente mesmo, sabe? E ontem foi um pouco disso, porque eu estava limpando aqui a casa e preparando as coisas para fazer a próxima Garagem das Histórias, que está sendo um movimento bem intimista, bem de receber as pessoas, de arrumar cantinhos para ler livros, e estou ensinando as pessoas a fazerem a mandala não desse tamanho, mas uma mandala pequenininha. Depois eu posso gravar um vídeo para falar um pouco sobre isso. Uma mandala pequenininha que é convidando as pessoas a olhar para o pequeno, e que eu acho que é muito isso que a garagem tem me ensinado e me mostrado ao longo desses anos pós-pandemia de retorno, em que a garagem ela vai tomando uma vida para além de mim e que ela vai se tornando esse lugar que acolhe, que abraça, que escuta. Ontem eu achei os meus chapéus quando eu era professora. Quando eu era professora, eu adorava ir de chapéu na Lugo para a sala de aula. Então, volta e meia, os alunos chegavam e eu tava com um chapéu diferente. Então, esse de pirata eu simplesmente amo, que é o que eu tava usando ontem. Esse aqui eu gosto tanto que ele tá sempre aqui na garagem. E tem vários outros, né? Chapéu de palhaço, chapéu maluco, chapéu de todo tipo. E ontem, enquanto eu tava limpando a casa, eu achei esses chapéus. Ao olhar para esse especificamente, eu pensei, por que não? Na hora que eu olhei para esse chapéu, eu me lembrei de uma professora que teve na última escola que eu trabalhei, a Escola Alecrim. E eu fazia uma roda de visitas especiais, onde eu convidava as pessoas para contar histórias na sala de aula. Caso queiram, posso contar essa história aqui para vocês também outro dia. E num desses convites, essa professora contou uma história do homem que levou uma história de um livro, né? Do homem que
amava caixas, e ela ambientou a sala muito bonita e ela fez caixinhas bem pequenininhas que ela presenteou todos os alunos, a mim, as professoras ali que atuavam, né, com a gente, com aquele grupo. E dentro, quando a gente abria, e ela nos disse que aquela era a nossa caixinha dos sonhos. E quando a gente abria, tinha dentro da caixinha uma foto nossa. E a minha foto eu tava justamente com esse chapéu. E foi um momento muito especial, porque era o ano que eu estava me despedindo da escola. E aí ela me disse que escolheu justamente aquela foto porque eu estava desbravando novos mares e que eu levasse encanto, né, através do meu olhar, do meu jeito lúdico de ser e das histórias que eu gostava de contar e de carregar comigo, que eu sempre me lembrasse daquele sonho, daquele momento e da bravura dos piratas, né? Que o lúdico me guiasse, que a poesia que habita em mim me guiasse. E eu chego a me emocionar lembrando disso. Ontem eu me emocionei bastante e fiquei muito absurdamente feliz quando eu vi aquela flor lá fora, porque foi essa lembrança, essa singela lembrança ofertada a mim ali com muito carinho, que era um movimento de circularidade, né, de uma ciranda que eu decidi mover ali na escola, que era algo muito meu, que eu gostava muito de fazer. Esse presente durante a pandemia, o tempo que eu fiquei fora de casa, essa caixinha ficava na minha janela aqui, quando eu mudei para essa casa, que era justamente para me lembrar disso. E a caixinha hoje eu só tenho um pedacinho dela. Vou ver se eu acho. Ahá! Achei a parte de cima que tem a foto dentro, que eu tô com esse chapéu. Essa parte sumiu, até hoje eu ainda não consegui encontrar, não sei se, enfim, se nessas confusões todas se perdeu, se foi embora, está caída dentro de alguma caixa que eu ainda não abri. Mas o fato é que essa parte eu encontrei, né, nas limpezas, e eu aguardo sempre num lugar muito especial, uma caixinha feita à mão, e dentro dela eu coloquei um coraçãozinho. Esse coraçãozinho tem pouco tempo que veio pra cá. Esse coraçãozinho foi Vicente que me deu num dos processos de coisas da Crialudes, e esse era um material que sobrou ali de experimentações, e aí ele me deu esse coração e eu achei que aqui era o lugar especial para ele ficar, que era para me lembrar de sempre proporcionar experiências lúdicas e criativas para as pessoas, não só através da Crialudes, que é um trabalho que eu amo, que é o sonho de Vicente, e que eu decidi navegar ali junto, mas que eu também me lembrasse sempre, mesmo nos dias nebulosos, nos dias de tempestade, que eu me lembrasse desse dia, desse presente que foi me dado com tanto amor e me convocando a desbravar novos mares com as minhas narrativas. E ontem foi isso que aconteceu, e aconteceram coisas muito mágicas aqui, que não daria para contar tudo num vídeo só. Esse é um dedinho de prosa na escada da garagem, um dedinho de prosa ao pôr do sol, que eu fiquei com vontade de ter aqui, com quem estiver disposto a escutar essas divagações de uma contadora de histórias e poeta, porque eu estou descobrindo que não dá para separar uma coisa da outra, e que eu fiquei com vontade de contar essas histórias assim, proseando, sabe, como se você estivesse aqui, sentadinho aqui comigo, como algumas vezes eu sentei aqui com meu primo, o Thiago, que é
a grande razão da garagem existir, com amigos e amigas, aqui fabulando sonhos, né? Eu sentado um pouco mais acima, eles um pouco mais abaixo. E aqui nessa escadinha a gente ficava nesse devagar, assim, né? De reflexões e de sonhos. E aí me deu vontade de fazer isso aqui, falando para uma câmera, que eu não sei quem que vai me ouvir do outro lado, mas eu fiquei com vontade de contar essas histórias. E ontem aconteceu tanta coisa, foi um dia tão mágico que eu acho que eu vou demorar alguns dias para contar todas as histórias. Mas eu acho que o que mais me ficou e que eu decidi botar esse chapéu foi que na entrega de algumas de películas ali no portão, no meio da tarde, no meio da limpeza, um, um homem, eu perguntei para ele para quem mais ele queria presentear. Saiu a poesia que eu falo quando a vizinha vai me filmar ali, que eu falo um trecho que eu lembrei de cabeça, né, mas saiu a poesia que fala que a poesia resiste, silenciosa, que nasce de, de, de troncos ceifados e tal, e desse sussurro. E foi muito legal porque ele falou: nossa, parece que isso foi escrito para mim. E aí ele tirou para outras pessoas a poesia. Outro dia eu conto essa história. Mas quando eu perguntei para quem mais ele queria tirar uma película, ele tirou para mim mesmo. Ele falou para você. E aí eu tirei e lá falava que quando algo encerra, tudo que resta são as memórias. E eu fiquei imensamente emocionada porque falava de que memórias viram histórias e contar as nossas histórias acalanta a nossa alma. Eu comecei a chorar. E aí esse homem falou: nossa, mas são tantas coisas que você escreve que você mesmo que escreveu, você não lembrava. Eu falei: você lembrava, mas é que hoje ela foi um abraço para mim mesma e uma lembrança de que eu preciso fazer isso. Eu entrei pra dentro de casa, olhei pro chapéu, falei: quer saber de uma coisa? Se eu vou trabalhar na garagem das histórias e eu tô ali trabalhando na limpeza, no preparo das linhas, dos cartões, dos livros, daquele espaço ali que eu quero receber as pessoas adiante, por que não trabalhar como eu trabalhava com os meus alunos, com o meu chapéu? E já que foi esse que me veio hoje, é com ele que eu vou começar, com o meu chapéu de pirata. E esse chapéu de pirata foi uma coisa muito divertida. É, ali muito fora do eixo, que me fez entregar poesias para muito mais pessoas, pessoas às vezes que já me viam aqui, que passavam curiosas, que tinham uma certa resistência, mas que me olhar desse jeito, né, do jeito que eu tava ontem, ela simplesmente, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, esse vídeo pequenininho, bem curtinho, tem menos de 30 segundos, que a vizinha grava de mim ali no, na calçada, porque foi tão inusitado que ela saiu da casa dela e ela falou. Ela veio ver o que eu tava vendo e perguntar: você quer que eu faça um registro de você, que eu tire uma foto? E a Geprosiana, ela: não, tem que gravar um videozinho. Eu sou sempre muito ruim quando alguém me pede pra gravar um vídeo, mas eu tô exercitando isso também, de me permitir, e ali foi muito espontâneo, absurdamente espontâneo. E eu ainda tô reverberando tantas coisas bonitas que aconteceu de ontem pra hoje. É, não necessariamente por conta desse chapéu, mas por conta da minha decisão de me mover e de continuar me movendo na direção do meu sonho. E, e esse dedinho de prosa aqui, ele não foi planejado, não foi roteirizado, não foi pensado. Eu ia dizer, quando eu decidi lá buscar a caixinha, porque eu acho que não dava para falar disso sem falar dessa caixinha, né, dessa fagulha de coragem encontrada no meio do caminho, é que esse ano tem sido muito precioso e eu tenho encontrado pessoas muito preciosas no meu caminho, assim como aqueles alunos e as professoras e os pais
naquele ano na Alecrim me desejaram nessa travessia pelo mar, para desbravar esses mares desconhecidos aí da narração e do lúdico, com meu querido Don Quixote, como eu costumo chamar o Vicente Godinho. Se você não conhece ainda a Crialudes, eu vou deixar aqui o Instagram da Crialudes para vocês conhecerem. É um trabalho belíssimo. Conheçam a pesquisa do Vicente. Gravem esse nome porque vocês ainda vão ouvir muito falar de Vicente Godinho como uma referência importantíssima na educação desse país, sobretudo voltado para o brincar, para a poética do brincar, para a beleza da experiência criativa. Mas esse vídeo não é para falar sobre isso. Posso falar disso depois, sabe como é que é, né? Contador de histórias, outro dia eu conto essa história. Eu quero finalizar dizendo que nesse caminhar eu conheci um cara, um músico incrível, enquanto eu estava afiando sonhos com a Amanda Lioli, no Praça da Cultura esse ano, e ele me falou ele falava ali para as pessoas sobre dar vazão ao sonho. E naquele dia, sobre fazer simplesmente, né, sem esperar a perfeição. E eu venho há muitos anos gravando vários vídeos e eu não subo pro YouTube porque eu ainda não aprendi a editar e porque nesse momento me falta uma série de ferramentas. E aí eu percebi que eu estava há anos esperando para que as coisas, para que eu conseguisse aprender a editar isso e aquilo. E aí ele vai contando da experiência dele, dos primeiros vídeos que ele foi fazendo, das primeiras histórias, das primeiras entrevistas e tal. E naquela noite eu cheguei, o meu celular já estava lotado de tanta coisa, aí eu falei, quer saber de um trem? Vou subir isso tudo pro YouTube do jeito que tá, porque eu preciso abrir espaço. Mas foi mais que isso, porque à medida que eu comecei a fazer isso, a colocar os vídeos fora de tempo aqui, né, cronológico, eu fui percebendo que foi exatamente isso que eu fui fazendo aqui na garagem também. E eu decidi começar com ela em meio ao caos. E isso tem sido importante para as pessoas, a minha permanência e a minha decisão de estar simplesmente presente aqui, seja para ler um livro, seja para dar um abraço, para fazer um prós com golinho de café. E aí ontem chegou uma senhora aqui, né, que ela veio ver o pôr do sol comigo, depois ela voltou para pegar um telefone. E aí tava frio, eu ainda não tinha ido me agasalhar, o que foi péssimo, porque rolou uma rinite aqui. Hoje eu me agasalhei. E aí ela falou, ô professora, ela sempre me chama de professora, ô professora, por que você tá aí com esse chapéu hoje, professora? Tô entendendo nada. Aí eu olhei pra ela e falei, porque a vida é muito bonita! E eu decidi hoje trabalhar com esse chapéu. Aí ela olhou para mim rindo, aí eu olhei para ela e comecei a cantar, lhe dei um abraço e ficamos abraçadas na porta do portão, e é com esse abraço e esse canto que eu encerro esse vídeo, que eu abracei ela, cantamos. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. A gente se abraçou cantando essa canção e dizendo uma para outra que a gente se lembre que a vida passa rápido demais e que não vale a pena a gente ter vergonha de ser. Viver